que vai ser apresentado nesse vídeo são informações básicas para o trabalho com qualquer cromatógrafo a gás. No caso, nós estamos trabalhando com um cromatógrafo Varian modelo 3700, que foi produzido na década de 1970. Mas mesmo sendo tão antigo, ainda funciona muito bem, ainda cumpre os requisitos do trabalho acadêmico, que essencialmente visa instruir o que é o trabalho com o cromatógrafo. Algumas das informações já estão na apostila de análise instrumental e agora o nosso trabalho vai ser ilustrar esse conteúdo sobre cromatografia. Qualquer cromatógrafo gasoso é composto de 3 setores essenciais ao trabalho. O primeiro setor é esse que a gente chama de bloco do injetor. Depois nós temos o forno, onde está colocada a coluna. E quando a gente fala de coluna cromatográfica, existem 2 tipos essenciais. Essa que está instalada é uma coluna que a gente chama de empacotada, é uma coluna de vidro. Então, ela tem esse formato em espiral. Um dos lados é conectado ao injetor e a outra ponta é conectada ao detector, que é o terceiro componente do cromatógrafo. Então a gente tem o injetor, o forno e o detector. Essa coluna é chamada de empacotada, e tanto pode ser de vidro, como essa, como a que está instalada, como ela pode ser metálica. E a gente chama de empacotada porque ela é recheada com algum material que é justamente a fase estacionária que vai ter o trabalho de reter a amostra conforme ela é analisada. Para terem uma ideia de como é a coluna depois de recheada, como a gente chama, aqui está a coluna vazia, aqui está a coluna cheia com um determinado componente, uma determinada areia ou uma sílica impregnada por um material próprio para fazer a retenção da sua amostra. E o outro tipo de coluna também usada em cromatografia gasosa é a chamada coluna capilar, que ela é extremamente fina e ela foi produzida pela extrusão, pela confecção de um tubinho minúsculo de vidro de um diâmetro extremamente pequeno, e ao mesmo tempo em que ele é produzido o vidro, já por dentro é colocado material que vai reter os componentes de uma amostra a ser analisada. A diferença é que uma coluna chamada de capilar, tem uma capacidade, uma resolução muito maior do que uma coluna empacotada, até pela metragem. Uma coluna empacotada, como essa, tem geralmente de 3 a 5 metros ou até 8 metros de comprimento. Uma coluna capilar pode ter
até 50, até 100 metros de passagem do material, o que faz com que essa análise seja feita de uma maneira bem mais precisa do que usando uma coluna empacotada. E para a gente ter ideia de quanto é o volume que é injetado, o volume de amostra analisada, eu fiz já há algum tempo atrás, um esquema, um borrão, onde dá para ver essa quantidade de metilorange que foi adicionado é de 0,5 mililitros, produz essa mancha desse tamanho. Ao lado, quem sabe dê para ver bastante bem a diferença, aqui tem 0,1 mililitros. Embaixo, 0,01 mililitros. Ou seja, esse 0,01 mililitros é a menor divisão de uma pipeta graduada comumente usada no laboratório. 0,01 mililitros corresponde, numa outra escala, a 10 microlitros. Então, 10 microlitros é o volume máximo de algumas das maiores microseringas que nós vamos usar nesse trabalho de cromatografia. Aqui tem uma manchinha, que corresponde a 5 microlitros. E aqui, quase imperceptível, é o volume total da seringa que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar uma seringa de 1 microlitro, a capacidade total dela é de 1 microlitro, e mesmo assim, não é tudo isso que nós vamos injetar. Nós vamos injetar nesse trabalho frações de 0,1 microlitros, ou seja, a menor graduação da pipeta comumente usada, que é 0,1 microlitros, dividido 100 vezes. Isso é o volume que a gente costuma injetar num cromatógrafo, numa coluna empacotada, numa coluna como essa. Não é na coluna capilar. Na coluna capilar, às vezes se injeta centésimos de 1 microlitro. Então é muito pouca a quantidade de amostra injetada. A primeira ação para começar o trabalho com um cromatógrafo gasoso é abrir os gases que vão ser utilizados, e todo gás em uso no laboratório, seja ele GLP, seja o nitrogênio, o ar sintético ou o hidrogênio que nós vamos utilizar, sempre tem que ser mantido fora do laboratório por questão de segurança. Então, nós vamos abrir os registros. Então, nós abrimos o registro dos 3 gases, o hidrogênio, que é o gás utilizado na combustão. Nós temos também o nitrogênio, que é o chamado gás de arraste nesse trabalho que nós vamos fazer. Então, ele que vai ser o responsável por empurrar os vapores da amostra através da coluna. E o ar sintético, que é o que vai propiciar a combustão do hidrogênio, que nós estamos utilizando um detector de ionização
de chama. Então esses são os 3 gases que vão ser utilizados: hidrogênio e oxigênio ou ar sintético para a chama, que vai ser utilizada no detector, e o nitrogênio, que é o nosso gás de arraste. Depois de liberada a saída desses gases do cilindro, dentro do laboratório, perto do cromatógrafo, existe um regulador de pressão de vazão desses gases para dar entrada no cromatógrafo. Esses, então, são os reguladores de pressão de admissão dos gases que saíram dos cilindros. A gente abre, e aqui em cima está a válvula de abertura. Então, estou abrindo os 3 gases, então o hidrogênio, o nitrogênio e o ar sintético, da mesma sequência que estava no depósito dos gases fora do laboratório. Feito isso, então o cromatógrafo está pronto para ser ligado. Então, depois que foram abertos os gases, nós vamos incendiar a chama do detector de ionização de chama. Então, quando a gente liga, provavelmente quem esteja fazendo esse trabalho vai ouvir um estalido, que é da chama da combustão do hidrogênio. E frequentemente é interessante que a gente veja se essa chama ainda está acesa, e a gente usa então uma superfície polida, no caso eu estou usando uma placa de pedra, para ver que a umidade do ar está sendo evaporada, está criando um certo embaçamento na minha placa de pedra, para a gente saber que está funcionando, que está acesa essa chama, sem a qual não vai haver detecção dos componentes da amostra que passaram pela coluna. Feito isso, a gente liga o aparelho. Vão notar que inicialmente aparecem 3 lâmpadas de controle de temperatura. A primeira do injetor, que ele foi programado para essa análise estar a 150 Celsius, acabou de apagar, então eu vejo aqui no injetor, está certinho a 152 Celsius. Aqui a coluna, eu seleciono, ainda está a 52, 53 Celsius. Foi programada essa análise para que a coluna inicie com uma temperatura de 50 Celsius. E o detector também está com a lâmpada, agora já está com a lâmpada apagada, ele já chegou na temperatura programada nessa análise, que foi de 150 Celsius, e ele está com 151. Então, nesse painel de baixo, existe toda a regulagem da coluna. A injeção do material é feita sempre numa temperatura acima do maior ponto de ebulição dos componentes da sua amostra. Então, como em qualquer método de análise, antes de começar propriamente o método, tem que ser feita uma coleta de informações para se saber o que pode haver de interferência nessa análise, o que pode haver de problema, que regulagem que são necessárias para esse trabalho. Então, o injetor tem que estar numa temperatura acima do maior ponto de ebulição da mistura, para que, na hora que é injetado a amostra, ela imediatamente vaporize, transforme-se tudo em gás, para que ele misture com o nitrogênio, que é o gás de arraste. E na hora que ela entra na coluna, que essa amostra entra na coluna,
a coluna tem que estar numa temperatura abaixo do menor ponto de ebulição dos componentes da amostra, para que imediatamente ela se condense e possa ser retida pela fase estacionária da coluna. E depois, o detector de ionização de chama também tem que estar numa temperatura mais alta. Então, agora que as lâmpadas todas se apagaram, está me informando que o cromatógrafo está pronto para trabalho. Então, nós vamos fazer a injeção dessa amostra. Para que a amostra seja corretamente analisada, existe uma técnica para a carga da microseringa. Então, esta é a microseringa de 1 microlitro que nós vamos utilizar. Então, nós temos que, como sempre, condicionar a seringa. Então, vamos admitir líquido, dispensar, pelo menos umas 3, 4 vezes. E quem estiver fazendo esse trabalho vai ver que o pontinho gerado no papel higiênico é mínimo. E aí a gente admite líquido e descarrega dentro da sua amostra uma série de vezes. Por quê? Na verdade, quando a gente fala nessa seringa, que a capacidade total é de 1 microlitro, o êmbolo não é essa barrinha preta que talvez dê para notar no vídeo ele se movendo. Na verdade, essa seringa de 1 microlitro, o êmbolo está aqui dentro dessa agulha, na verdade, finíssima. Esta barra preta é só uma referência para a gente saber que volume está sendo injetado. Então, essa providência de admitir líquido e dispensar é para quê? Para ter uma garantia de que dentro da agulha tenha realmente a minha quantidade de líquido necessária. Então, nós vamos calibrar aqui. Eu vou fazer a injeção de 0,2 microlitros e agora nós vamos fazer a injeção. Quando a gente faz a injeção, imediatamente a gente vai ter a agilidade de teclar aqui início para registrar para o cromatógrafo o início, e também no registrador, que é uma peça à parte, a gente vai acionar o início desse trabalho. Então, eu vou admitir, apertar início e start no registrador. E ele vai ficar correndo. A gente até vai poder conferir as temperaturas. Então, aqui tem uma luzinha verde acesa, dizendo que a coluna está na temperatura inicial de 50 Celsius. Depois que passar 1 minuto, a programação dada para essa análise é essa. A coluna vai ficar a 50 graus por 1 minuto. Depois vai subir essa temperatura na razão de 10 graus por minuto até atingir 100 graus. E atingindo 100 graus, ele vai ficar durante 1 minuto nessa temperatura para encerrar a análise. Já acendeu essa luzinha PR, então já está começando esse ciclo programado da análise. Está sendo feito um registro. Então agora é aguardar que a coluna seja aumentada gradualmente a temperatura, e vão provavelmente notar que a porta do cromatógrafo, ela às vezes se abre ou fecha um pouco para regular melhor a temperatura
está a coluna. Essa análise deve correr num tempo de aproximadamente 7 a 8 minutos. O que mais demora algum tempo é para a coluna se readaptar para a temperatura inicial de 50 Celsius, já que ela chegou até a 100 Celsius. Quando no cromatógrafo acende-se então uma lâmpada marcado em cima R, quer dizer que a análise já se encerrou, já começou o resfriamento da coluna, então é a hora de se parar a saída do registrador. Então, quando a gente para a saída do registrador, ele vai encerrar o desenho, o cromatograma, e apresentar as informações sobre cada um dos picos obtidos, a área dos picos pela qual a gente calcula a porcentagem de cada um dos componentes em função da quantidade total injetada. Então esse foi o cromatograma obtido nessa análise. Então, aqui estão os picos dos 4 componentes. Era uma mistura de álcool etílico, acetona, N-propanol e acetato de etila. Então, cada um saiu em função dos pontos de ebulição do menor para o maior. E aqui embaixo são registrados as informações de área dos picos e área total para se calcular a porcentagem de cada um desses componentes na minha amostra. Concluída a análise, nós vamos ter que observar se a temperatura da coluna já chegou ao mínimo, para aí fazer o desligamento do aparelho seguindo o inverso do que foi ligado. Então primeiro eu vou desligar neste botão do aparelho, na parte elétrica toda do aparelho. Depois nós vamos fechar a entrada dos gases no cromatógrafo e, por último, também desligar os gases lá fora do laboratório, ok?